A menina que cultivava sua própria sombra era uma menina que tinha uma sombra desobediente, não aquele tipo comum que segue os passos com fidelidade cega, mas uma sombra caprichosa que às vezes se encolhia ao sol do meio-dia até parecer uma poça negra e grudada aos seus pés, ou se esticava no entardecer longa e esguia, apontando para direções que a menina nunca ousaria ir. Em dias de tédio profundo, a sombra se descolava da menina e dançava sozinha na parede, fazendo formas de animais que não existiam. Um outono, quando as folhas começaram a cair em espirais douradas, a menina notou que sua sombra parecia mais pálida, quase translúcida. Não respondia mais às suas caretas, nem se contorcia ao som das músicas tristes que ela assobiava. Preocupada, ela tentou alimentá-la com luz de velas e lamparinas, mas a sombra apenas definhava, murchando nas bordas como uma flor esquecida. Foi então que a menina, num lampejo de intuição pura e infantil, decidiu que não bastava dar luz. Era preciso dar raízes. Num canto do quintal, onde o sol da tarde desenhava losangos perfeitos no chão de terra batida, ela começou a sua jardinaria peculiar. Com a pá pequena que usava para brincar de arqueóloga, cavou um buraco não muito fundo, mas suficiente. Então, num movimento cuidadoso, posicionou-se de modo que a ponta dos seus pés tocou a borda da cova, e sua sombra, frágil e dócil, caiu direitinho dentro dela. Sobre o tecido escuro e insubstancial, a menina começou a derramar seus cuidados. Não era água comum que ela regava, mas coisas que ela sentia na sombria solidão do seu próprio ser. Uma garrafinha de lágrimas recolhidas de despedidas à da vovó que se mudou, a do pintacilgo que não voltou ao ninho, um punhado de segredos sussurrados em voz tão baixa que nem o ar conseguiu ouvir direito. Canções inventadas que não tinham melodia para os outros, mas tinham um ritmo profundo para ela. E histórias. Muitas histórias. As que ela lia e as que ela sonhava acordada. Aos poucos, algo começou a brotar. Não era uma planta comum. Do lugar onde sua sombra estava plantada, começou a surgir uma mancha escura no solo, que se espessou e ganhou textura. Era uma sombra semente, uma sombra raiz. Em noites de lua cheia, a menina jurava ver finos brotos de escuridão brotando, trepadeiras sutis que se agarravam à luz do alpendre. Ela protegeu seu cultivo com uma cerca feita de galhos e cantigas, e continuou seu ritual diário de alimentar a terra com o que tinha de mais íntimo: medos confessados ao vento, risadas que ecoavam sozinhas, aquele friozinho na barriga antes de uma prova importante. A sombra cresceu, não mais presa aos seus pés. Ela se tornou uma entidade própria, enraizada naquele canto do jardim. Era uma sombra árvore, uma sombra planta, com ramos de penumbra que se moviam lentamente, não ao vento, mas às emoções da menina. Quando ela estava feliz, a sombra vibrava suavemente, filtrando a luz do sol em padrões dançantes no chão. Quando ela estava pensativa, a sombra ficava densa e quieta, como um lago noturno. As pessoas da casa e da vila começaram a notar. Diziam que o quintal daquela família tinha um canto estranhamente fresco, mesmo no auge do verão, onde a luz parecia mais suave e os sons mais abafados. As crianças da rua vinham espiar com um misto de fascínio e temor a planta de escuridão que sua amiga cultivava. A menina explicava, com a paciência de uma jardineira experiente, que não era uma planta de escuridão, e sim
de quietude. Era o lugar onde suas partes sem luz podiam respirar e crescer fortes, para que as partes ao sol dela pudessem ser mais leves. Um dia, um menino muito corajoso ou muito curioso se aproximou e tocou num dos ramos de sombra. Ele puxou o dedo rápido, surpreso. "É quente!" exclamou. A menina sorriu. Claro, tudo que cresce de verdade é quente por dentro. Os anos passaram. A menina cresceu e sua sombra cultivada cresceu com ela, tornando-se uma presença majestosa e tranquila no quintal. Uma árvore feita de memórias e nuances, com raízes profundas na terra e na alma de sua criadora. Ela não era mais a menina com uma sombra desobediente. Era a mulher que havia aprendido a cuidar de suas próprias profundezas, e todos na vila aprenderam, através dela, que as sombras não são coisas para se temer ou prender. São terrenos férteis, e que a mais bela e resistente sombra é aquela que regamos com a verdade que temos, até que ela floresça em algo que nos ofereça abrigo e não nos aprisione, pois no jardim da vida tudo precisa de luz para viver. Até mesmo a escuridão. O tempo, como sempre, teceu suas mudanças. A menina, agora uma jovem mulher, deixou a casa do quintal mágico para estudar botânica na cidade grande. Levou consigo um pequeno vaso de cerâmica escura, onde uma muda da sua sombra raiz crescia, um broto de penumbra que tremelicava à luz artificial do dormitório universitário. Era um pedaço de casa, um talismã silencioso contra a saudade. Enquanto ela aprendia sobre fotossíntese Zylma e Phloema, seu conhecimento científico se fundia à sabedoria intuitiva da infância. Ela compreendeu, em termos técnicos, o que seu instinto já sabia. A sombra não era a ausência de luz, mas a sua conversação com a matéria. Sua sombra cultivada era um organismo único, um simbionte emocional que prosperava não só na interação com a luz, mas na interação com o seu mundo interior. De volta à vila, nas férias, ela encontrava sua sombra-árvore cada vez mais impressionante. Não era mais apenas tela, tornara-se um ponto de convergência. Os antigos amigos, agora adultos com seus próprios pesos, vinham sem precisar pedir permissão, sentar-se em sua base. Ali, em silêncio compartilhado ou em conversas baixas, sentiam um alívio peculiar. A sombra não sugava suas tristezas, mas parecia compreendê-las, envolvendo-os numa quietude ativa que era um bálsamo. Foi quando a avó da jovem, a mesma que havia se mudado e causado uma das primeiras lágrimas regador, adoeceu gravemente. Nos últimos dias, a idosa pediu para ser levada ao quintal. "Quero descansar na sombra boa", disse, com a clareza simples dos que estão no limiar. A família instalou uma cama de campanha sob os ramos de penumbra, e algo extraordinário aconteceu. Conforme a avó repousava à sombra-árvore, começou a produzir, não de seus ramos, mas do ar à sua volta. Pequenas flores efêmeras, eram como orvalhos de escuridão, pétalas de breu macio que se desprendiam e dissolvia antes de tocar o chão. E cada uma dessas flores, ao se formar, parecia sussurrar uma memória. A neta ouvia fragmentos, o cheiro de bolo de laranja da infância da avó, o nome de um primeiro amor, o sussurro de um rio há muito secado. Era a sombra, utilizando as histórias e emoções com que foi nutrida para oferecer conforto, devolvendo em beleza o que recebera em matéria-prima da alma. Quando a avó partiu em paz,
uma única flor de sombra, maior e mais densa que as outras. Desprendeu-se e pairou sobre o peito da anciã, dissolvendo-se lentamente como fumaça. No lugar, ficou uma sensação de completude, não de fim. A notícia desse evento, é claro, se espalhou, e com ela vieram os mal-entendidos. Alguns passaram a ver a Sombra Arvor como algo sagrado, um portal. Outros, mais temerosos, como algo profano, uma anomalia, uma facção da vila, liderada por um homem prático e desconfiado, que sempre achara aquele canto do quintal um lugar para coisas mortas. Começou a pressionar. Uma sombra não é uma planta, é uma falta. Isso atrai espíritos. Murmuravam. Precisa do sol, não de escuridão plantada. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura!